Diagnóstico de autismo na vida adulta é um dos temas que vocês mais me pedem para gravar aqui no canal, então estou finalmente gravando eles. Tem outros temas também na fila já, como, enfim, questões da infância, dificuldades na escola, e esses assuntos serão gravados, mas principalmente pela questão que hoje é o meu aniversário, eu acho que isso faz bastante sentido, né, esse tema nesse dia, porque no final das contas o diagnóstico de autismo foi algo que significativamente melhorou minha qualidade de vida, né, por, enfim, diversas questões. Então eu acho que seria um assunto que cairia bem, digamos assim, a ser gravado nesse dia. Antes de começar o vídeo, eu queria falar para vocês do primeiro Congresso Internacional de Autismos, que vai acontecer no Rio de Janeiro, nos dias 26 até o dia 28 de setembro esse ano. Então vai ter várias palestras bem legais lá, na verdade, pessoas assim com uma grande experiência, pesquisadores também, profissionais. E, enfim, eu tive a honra de ser também chamado para ser um dos palestrantes. Então, desde já estou pensando na minha palestra e também lá pretendo falar um pouco sobre a minha pesquisa, sobre tecnologia, autismo e inclusão. Até lá, imagino que terei resultados preliminares já da minha pesquisa e, enfim, espero contribuir à altura do evento que vai acontecer lá. Realmente estou bem ansioso para isso, tenho conhecido outras pessoas através do Facebook que estarão lá presentes. Isso vai ser muito legal, então se você tem esse interesse e, enfim, a viabilidade de estar lá, considere também ir assistir esse evento e contemplar os palestrantes lá. E um pequeno favor que eu já vou te pedir desde o início desse vídeo, é que se você não é inscrito, que se inscreva no canal, porque a maioria das pessoas que assistem aos vídeos, na verdade, não são inscritas. Então os inscritos que eu tenho até esse momento é apenas uma parcela das pessoas que assistem. Mas se você preza por esse tipo de conteúdo, é da comunidade do autismo, é só ir no botão vermelho abaixo, escrito inscrever-se, clica nele, também clica no sininho, porque daí você recebe notificação quando eu enviar novos vídeos, e isso ajuda bastante ao meu canal crescer também, então eu fico muito agradecido. E caso seja a primeira vez você assistindo aos meus vídeos, eu sou o William Timura, eu faço mestrado em Informática para Educação aqui no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Eu sou programador, tenho síndrome de Asperger e fui diagnosticado na vida adulta, ou seja, um diagnóstico tardio. Nesse vídeo eu quero justamente falar sobre o meu diagnóstico, um pouco do processo dele e também os desafios envolvendo isso e como eu consigo notar o quão é fácil de passar despercebido o autismo, principalmente em casos de síndrome de Asperger, né? Que é o que eu vou estar falando mais especificamente nesse vídeo. E é claro, como vocês sabem, o tipo de mensagem que eu tento passar aqui não é simplesmente ligar a câmera e gravar e falar a minha história da forma que ela foi, do que eu interpreto de como ela foi, mas também tento agregar mais na mensagem de uma forma que seja mais produtiva para o público diverso que eu tenho nesse canal, que são pesquisadores, profissionais, outros autistas e também mães de autistas, né? Que também eventualmente acham, né, às vezes o pai ou às vezes a mãe da criança com autismo, às vezes acaba levantando a hipótese de autismo para eles mesmos. Então, esse vídeo é uma tentativa de também agregar um pouco da literatura, do que eu tenho lido, e as minhas conversas com outros profissionais, que eu sempre estou falando com outros profissionais que atendem casos de autismo também. Tentei colocar tudo nessa mensagem aqui desse vídeo e eu espero que seja produtivo, então. Então, deixando claro desde o início, na verdade, é que o meu caso de autismo, né, o meu caso de síndrome de Asperger, na verdade é um caso muito tradicional, porque eu tinha todas as características muito evidentes, né? A minha ecolalia era muito frequente, muito intensa quando eu era criança. Tenho vários vídeos e várias fotos de eventos como aniversários, né, durante a minha infância, que revelam uma interação totalmente atípica, né, naqueles contextos, e também a questão das estereotipias que eram bem evidentes na escola, e enfim, o meu caso, ele, mesmo sendo um caso tradicional de síndrome de Asperger, digamos assim, ele conseguiu passar despercebidamente, até mesmo por mim mesmo, até por volta dos 21, 22 anos de idade. E não que eu não tivesse contato com o autismo, ou até que não tivessem levantado essa hipótese ao longo dessa minha trajetória até os 21, 22. Depois que eu recebi o diagnóstico, um dos meus tios vieram me falar que eles já haviam levantado essa hipótese ao ver, né, a minha interação atípica ali no meu contexto, só que por algum motivo os meus pais não se lembram disso, enfim, a informação simplesmente foi descartada.
E também na minha família há outros casos de autismo. Eu tive contato com uma pessoa que também era autista e eu também não conseguia entender isso, eu só tratava a diferença de uma forma bem natural, digamos assim, mas que ao mesmo tempo nunca fui atrás para saber o que era autismo e etc. Uma outra pessoa de convívio próximo também já tinha levantado a hipótese. Enfim, foram várias pessoas, vários acasos que eu simplesmente fui ignorando, porque é fácil, na verdade, é muito fácil, muito mais fácil do que parece de se ignorar uma informação como essa. Porém, aos 21 anos de idade, voltando dos Estados Unidos, da Califórnia, que foi aonde eu tive minha oportunidade de estudar lá por um ano, o meu hiperfoco era programação, então eu tinha esse desejo de construir uma carreira como programador, e eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e especialmente à procura de uma oportunidade, alguma boa empresa, para começar então essa minha carreira como programador. Na verdade, eu já tinha trabalhado profissionalmente antes, né, em uma empresa onde eu morava no interior de São Paulo, também tive a oportunidade de trabalhar numa startup lá na Califórnia, e eu vim para cá então com um bom currículo já. Como eu disse, o meu currículo era bom, então eu conseguia ser contratado, né? Eu conseguia passar do processo de entrevista, porque eu também tenho mínimas estratégias para saber como me comportar em uma entrevista, então eu não tinha problemas em conseguir o emprego, mas eu tinha sérios problemas em manter. Em um curto período de tempo, eu passei por diversas empresas, e muitas delas eu apenas continuei por 1 ou 2 semanas, na verdade, nesse trabalho. E o motivo era sempre relacionado a algum detalhe do ambiente. E por detalhe eu quero dizer tanto na questão de código-fonte, digamos assim, né, que é o meu instrumento de trabalho, porque programadores ficam digitando códigos em um computador. Então, tanto questões de código-fonte que nenhum outro programador se importava, mas às vezes eu me importava e aquilo causava uma certa frustração em mim, até mesmo detalhes, geralmente envolvendo o ambiente, e as interações sociais com as pessoas, como, por exemplo, como me comportar durante um almoço com as pessoas, o que falar com as pessoas, manter uma postura de uma forma aceitável, não me manifestar de formas estereotipadas, como funciona o ritual de servir café em um determinado recipiente que eu prezava por exemplo, os lugares onde eu me sentava, o prazer ou não o prazer sensorial do teclado que eu estava utilizando e a cadeira que eu estava utilizando no trabalho. Enfim, são vários detalhes do ambiente que sempre me causavam uma preocupação muito além do típico, e essa preocupação, enfim, né, a ansiedade acabava comprometendo a minha qualidade de sono, por consequência o meu desempenho também, e muita preocupação, até um nível que chegava ao intolerável e eu tinha que pedir demissão porque eu tinha que fugir daquele lugar de qualquer maneira. E eu acho que o mais curioso em tudo isso é notar que eu era consciente sobre esses detalhes que causavam incômodo em mim, só que eu também era consciente de quão é inaceitável eu falar sobre eles num ambiente de trabalho para o meu chefe ou para os meus colegas de trabalho, por exemplo, porque eu sou consciente do que é aceitável socialmente e do que não é aceitável socialmente. Então, quando eu ia pedir demissão, eu não falava que era por causa que o ritual de pegar o café está me gerando ansiedade. E eu nem tinha sequer também a coragem e a atitude de falar sobre isso. Porque ao longo de toda a minha vida eu fui aprendendo que aquele tipo de intervenção que eu queria ter, por exemplo, ia ser considerado como uma frescura, ia ser considerado como algo inaceitável, porque no final das contas eu estou me vendendo como um profissional, eu estou me vendendo como alguém capacitado para estar ali. Então eu não queria estar associado a alguma coisa que, enfim, me causa uma extrema ansiedade ou me causa um extremo desconforto, que as outras pessoas vão achar estranho e que possivelmente vão associar isso com uma falta de capacidade da minha parte profissional. Então, quando eu pedia demissão, eu buscava por qualquer motivo considerado plausível, digamos assim, para sair, de alguma forma que as pessoas possivelmente iriam entender e, ao mesmo tempo, não ia revelar a minha estranheza, né, de estar incomodado com algum detalhe que ninguém vai se importar ou que vai achar esquisito, ou etc. Então, enfim, depois de diversas situações desse tipo,
eu resolvi ir buscar por ajuda, né, psicoterapêutica, e a princípio eu entendia que isso era um problema relacionado à ansiedade. Então eu busquei por qual seria a abordagem psicoterapêutica mais adequada, que no caso é a psicoterapia cognitiva comportamental, para casos de ansiedade e depressão. E então fui atrás dessa abordagem e, ironicamente, quando eu vou, né, nas primeiras sessões com uma psicoterapeuta dessa abordagem, eu começo a notar que eu tenho dificuldades de comunicação. Na verdade, ao longo de toda a minha vida eu tive problemas de comunicação. Isso era evidente no meu contexto familiar, nas minhas notas de redação, por exemplo, comparado com os outros colegas, mas que eram problemas que dava para se relevar, digamos assim, né? Que eu nunca realmente me senti mal por conta disso, ou que de alguma forma me prejudicou significativamente por causa disso. Porém, ali no contexto da psicoterapia, eu notava o quão difícil era a mensagem, aliás, que eu queria passar, que eu queria transmitir através da mensagem verbal, e o que eu falava, e o que era entendido e assumido pelo profissional, e como isso me frustrava. Porque, frequentemente, o profissional entendia algo da minha mensagem que não era o que eu queria passar. E ali eu comecei a ficar extremamente frustrado e até mesmo deprimido, porque eu sentia que eu não estava sendo compreendido e que eu tinha esse problema, então, de expressar as minhas ideias. Eu comecei a notar, em outros contextos também, que eu tinha essa dificuldade. Algo que ficou mais explícito para mim, depois de ter ido, ironicamente, para a psicoterapia. E, enfim, eu tive diversos problemas por conta disso, então. Eu mudei diversas vezes de psicoterapeuta, até o ponto que eu encontrei uma profissional que eu minimamente consegui me comunicar aceitavelmente, de uma forma que era satisfatória para mim e que conseguia transmitir quais eram os meus problemas para ela. Novamente, trouxe todo o histórico relacionado à ansiedade que eu tive, afinal de contas eu ainda não sabia o que era autismo e etc. E ela levantou uma hipótese diagnóstica de um transtorno de ansiedade, que para mim faria todo sentido eu ter realmente dificuldades a algum nível de transtorno, né, para aquele momento que eu estava na minha vida. E eu acho curioso também que eu vi esse parágrafo, né, lendo um material sobre práticas baseadas em evidências, compilado, escrito, né, pela National Autism Center, que ele fala justamente que em casos de adolescentes, bom, presumidamente também adultos, eventualmente os sintomas de autismo só vão ser notados por conta de, primeiramente, dificuldades relacionadas à ansiedade ou dificuldades relacionadas à depressão. Então, em casos de autismo leve, é comum que isso aconteça, aparentemente, né? Ou não, pelo menos não é incomum que aconteça, de, primeiramente, alguém ter problemas com a ansiedade revelar, né, essas dificuldades, e só depois de uma melhor investigação você descobrir o autismo. Além disso, eu vejo muito claramente também a dificuldade que teria a minha psicóloga, na perspectiva dela, de entender logo de cara que se trataria de um caso de síndrome de Asperger. Porque, no final das contas, tirando até mesmo do parágrafo do próprio DSM-5, muitos adultos com síndrome de Asperger, eles aprendem ao longo da vida a mascararem os seus comportamentos que são considerados estereotipados e repetitivos, porque eles são justamente conscientes, assim como no meu caso, né? A gente é consciente de que determinadas formas de se comportar não é aceitável para determinado contexto público, ou até mesmo naquele contexto, por mais que era minha psicoterapeuta, mas eu queria passar uma boa imagem para minha psicoterapeuta. Então eu não queria ficar me manifestando de uma forma repetitiva e estereotipada na frente dela e controlava esse meu comportamento. Outro parágrafo muito interessante, que também está no DSM-5, é que em casos, né, de autistas leves na vida adulta, eles justamente podem vir a ter problemas em conseguir a sua independência, a sua sustentabilidade financeira, por exemplo, justamente por conta dessa inflexibilidade, dessa dificuldade de se lidar com lugares novos, com ambientes novos. E isso faz total sentido, na verdade, com o que eu estava vivenciando para aquele momento da minha vida, só que a ansiedade mascarava isso. Também há esse artigo publicado na Mental Health in Family Medicine, que justamente investiga como exatamente acontece o erro diagnóstico, né,
em casos de autismo entre adultos. E eles revelam bem claramente aqui como, eventualmente, o autismo passa despercebido nesses contextos clínicos, especialmente porque é difícil, né, no contexto, por exemplo, dessa minha psicoterapeuta, mas imagino que também em diversos outros casos, que é realmente difícil para o psicoterapeuta, para o psiquiatra, em ter informações, por exemplo, relevantes sobre o desenvolvimento daquela pessoa, que é um adulto, que está ali na sua frente, e também informações sobre o próprio comportamento dessa pessoa em outros contextos. Porque, no final das contas, pode muito bem acontecer da própria pessoa não ser consciente sobre quais são seus comportamentos considerados atípicos, ou se ela é consciente, ela não acha relevante o suficiente para demonstrar em um contexto clínico e, por consequência, o terapeuta fica sem essas informações. No meu caso, eu era consciente sobre alguns detalhes que me afetavam bastante, eu era consciente sobre prazer por repetições, por exemplo, então eu sentia que eu era diferente de alguma forma, mas isso não exatamente era algo que eu gostava, né? E também, mesmo ao longo de toda a minha vida escolar, por exemplo, eu sofria bullying por questões de descontrole de voz, por exemplo, num contexto escolar, ou enfim, algumas diferenças nas atipicidades das minhas interações sociais, que eventualmente eram motivos de bullying, só que eu prezava por esconder isso das outras pessoas. Porque, na minha perspectiva de adolescente, eu sou consciente de que não é legal você ser a pessoa que está associada a sofrer bullying. As outras pessoas não querem ser amigos de pessoas que sofrem bullying. Então, ao longo da minha vida, eu fui desenvolvendo estratégias muito claramente, né, muito explícitas, para mascarar isso, para justamente entender que não são questões aceitáveis socialmente, não são questões legais. Então, mesmo num contexto de psicoterapia, não era algo exatamente que eu gostaria de revelar ali. E uma das coisas que foram ficando evidentes também ao longo das sessões de psicoterapia é que eu tinha um claro problema, uma tipicidade, né, na verdade, em identificar as minhas próprias emoções. Sempre quando a gente falava sobre emoções era muito binário, então geralmente era triste ou feliz, ou triste ou feliz, e não tinha um meio termo, digamos assim, eu tinha uma certa dificuldade nisso. E, ao mesmo tempo, quando a gente tentava aprofundar nessa discussão, eu sempre via uma necessidade de sistematizar isso de alguma forma, envolvendo números, ou até mesmo uma analogia com barrinhas de atributos que geralmente você encontra em personagens de jogos digitais, por exemplo, que era uma forma que eu conseguia me expressar. Então, de alguma maneira, eu falava com a minha psicoterapeuta ali naquele contexto de como mais ou menos funcionava o universo digital dos jogos que eu gostava e como eu conseguia comparar as minhas emoções com aqueles atributos, aquela representação visual das emoções dos personagens que eu geralmente estaria acostumado em um universo de um jogo digital, por exemplo. Bom, tinha essa atipicidade das emoções, mas também é claro que tinha diversas outras situações ao longo do meu cotidiano que me despertavam problemas, que me despertavam emoções negativas, só que eu não conseguia exatamente me expressar com uma precisão tão legal ali naquele contexto do consultório. Então ela me propõe um diagrama, né, que foi conceituado pela Judith Beck, que é uma ferramenta utilizada por psicoterapeutas dessa abordagem, né, a cognitiva comportamental, e que basicamente é um exercício que consiste de você observar por situações ao longo do seu dia a dia, né, situações que te provocaram alguma emoção ruim, por exemplo, e colocar ali explicitamente, né, anotar qual era a situação, o que você sentiu sobre ela, o que você pensou sobre ela e como você agiu perante a ela, né? Então, a partir desses exercícios, foi a primeira vez que eu começo a observar o meu próprio comportamento de uma forma mais aprofundada. E bem, depois de catalogar N situações, porque, enfim, eu fiquei hiperfocado do jeito autístico que eu gosto de fazer as coisas quando eu realmente estou empolgado com elas, eu trouxe para ela todas essas situações e ali fica claro de como eu me sinto diferente, de alguma forma. Eu já me sentia diferente antes, mas dessa vez fica explícito o quanto eu sou diferente. E frente a isso, há possibilidades infinitas de justificar essa diferença.
Porque eu morei nos Estados Unidos. Porque o meu irmão foi morar no Japão muito cedo e aí eu fui influenciado pela cultura dele, com as minhas conversas, que era alguém que me importava bastante. Porque os meus pais se separaram quando eu era muito criança, porque eu vim do interior. Enfim, são diversas coisas que você pode explicar essa diferença. Mas ali naquele contexto havia uma necessidade de ir mais aprofundadamente e entender que essa diferença estava relacionada mais à minha percepção sobre as coisas e sobre como a minha interação social com as pessoas é uma interação atípica. E além disso, vale citar um outro artigo publicado na Autism, um journal, e eles fizeram um survey com vários adultos, entre eles autistas também, que também receberam outros diagnósticos, né, de transtornos, como um transtorno de ansiedade, por exemplo, e ali eles investigam como esses indivíduos olham para seus próprios diagnósticos. O padrão revelado é que boa parte dessas pessoas que responderam a esse survey falam que eles compreendem que as dificuldades relacionadas ao transtorno de ansiedade, por exemplo, que eles receberam, ou a questão da depressão, elas são intimamente ligadas com o seu diagnóstico de autismo mesmo. E eu vejo que, por exemplo, eu poderia ser diagnosticado com, transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. E, de fato, essa abordagem da psicoterapia cognitiva comportamental para transtornos de ansiedade seria, imagino, útil de alguma forma para mim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu trago a informação de que se trata de um caso de síndrome de Asperger, e possivelmente, talvez, até um transtorno de ansiedade como comorbidade, não sei, mas quando eu trago essa informação da síndrome de Asperger, e sim, eu tenho problemas com ansiedade, e também sim, tenho problemas com depressão, eu consigo passar uma informação riquíssima para esse profissional que me atende e conseguir entender que essa minha ansiedade é despertada por conta de interações sociais atípicas que eu tenho, por prezar por padrões rígidos e repetitivos, de, enfim, alguns comportamentos e rotinas e questões mais estereotipadas, digamos assim, que explicam essa causa da ansiedade, que explicam essa causa da depressão. E aí depois dessa sessão que eu noto quão diferente eu sou e volto para casa e me manifesto dessa forma estereotipada em casa, andando pelo quarto de um lado para o outro e vocalizando alguns pensamentos e coisas que foram ditas na terapia, como eu sempre estava acostumado a fazer, mas que eu nunca tinha trazido para o contexto da psicoterapia porque eu achava irrelevante, mas que é uma evidência de autismo, por exemplo. E eu começo a pensar e tenho esse insight. Será que não tem a ver com síndrome de Asperger toda essa diferença? E aí eu fico hiper focado e pesquiso muito sobre o assunto e realmente começo a ver que as coisas fazem todo sentido. E eu volto para a psicoterapia na próxima sessão, eu levanto essa hipótese que pela primeira vez é até encarado de uma forma tipo... mas talvez não seja isso, porque no final das contas, síndrome de Asperger não é algo que comumente você diagnostica na vida adulta, e é claro que pode ser uma hipótese muito chocante, digamos assim, de ser levantada. Mas acredite, é totalmente possível que você passe a sua vida, desde a sua infância até a sua vida adulta, sendo uma pessoa com autismo e sem saber disso. Ainda mais em casos de mulheres, que... Bom, novamente citando o DSM-5, há esse parágrafo que cita que talvez as mulheres tenham dificuldades mais sutis em interações sociais do que os garotos. Que, por exemplo, no meu caso, já era um caso de dificuldades sutis. Por mais que eu consiga me comunicar, eu ainda tenho uma dificuldade em expressar a ideia que eu quero passar. E em casos de garotas isso pode ser mais sutil ainda, aparentemente. E por fim, eu passei por todo o processo de psicoavaliação, diversos profissionais e finalmente fui diagnosticado. Essa era a mensagem que eu queria passar nesse vídeo, então, um pouco dos desafios envolvendo, a questão do autismo. Espero que eu tenha deixado claro como eu poderia passar também por despercebido novamente nesse cenário que eu levanto a hipótese de autismo, finalmente aos 21, 22 anos de idade. Eu espero que isso possa ajudar de alguma forma. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, por favor. E como de costume, muito obrigado pela sua visualização.